Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel e hoje eu vou explicar para vocês, na aula de termodinâmica, como fazemos para interpretar as tabelas termodinâmicas, tá? Esse vídeo é importantíssimo e vai servir como base para vocês durante todo o nosso curso de termodinâmica 1. Então eu peço que vocês prestem muita atenção, tá? Então, bora lá, pessoal. Então, pessoal, esse apêndice aqui, ele é apêndice de um livro, tá? É daquele livro da bibliografia de vocês, do Van Valen, né? Fundamentos de Termodinâmica, lá do Borgnack, tá? Ele tem na biblioteca, para quem tem interesse, como também tem na biblioteca virtual, tá? Então, vocês podem acessar por um ou pelo outro, tá? Essas tabelas, elas se encontram lá no final do livro, tá? No apêndice B, tá, pessoal? Então, primeira coisa, pessoal, que a gente tem que visualizar, saber quando a gente está olhando as tabelas, tá? Primeira coisa é que a gente tem 3 tipos de tabela para cada substância, tá? Aqui vocês podem notar que eu tenho água, então essa tabela da água, tá? A tabela B.1 são as propriedades da água. E a B.1.1, que é, ou seja, a primeira tabela, é para água saturada. Então aqui, pessoal, eu tenho a saturação, ou seja, essa tabela ela representa aquela fase onde eu tenho o quê? Uma mudança de fase, né? Ou seja, eu tenho tanto líquido como vapor. De qual substância? Da água, está escrito aqui, ó, né? Vamos interpretar um pouco essa tabela, tá, pessoal? Então eu vou copiar aqui para aquele programinha aqui que eu uso com vocês, tá? Então ela é uma tabela, pessoal, que a gente fala que ela é em função da temperatura, tá? Por que ela é em função da temperatura? Porque a primeira coluna aqui dessa tabela, pessoal, é a temperatura, né? Ali, ó. Daqui a gente tem 0,01 graus, 5, 10, 15, 20, tá? Então, a gente localiza digamos assim, os nossos dados pela temperatura, tá? E ela tem sempre valores redondos, variando de 5 em 5 graus, tá? Então, essa temperatura que está aparecendo aqui na tabela é a temperatura de saturação. Aí vocês vão perguntar para mim, professor, o que é temperatura de saturação? Né, ó. Eu vou até escrever aqui no textinho, anota aí no caderno, mas a temperatura de saturação é a temperatura na qual a água, né, pode ser qualquer fluido, né, mas nesse caso a gente está trabalhando com a água, né, está mudando de fase. Como assim, professor? Como assim mudando de fase? Né? Ou ela está se condensando, né? Porque, por exemplo, se eu pego a água e vou resfriando, né, o vapor da água e vou resfriando até virar líquido, ele se condensa. E eu posso ter o oposto também, né? Se evaporando, ou seja, eu tenho líquido, vou esquentando, esquentando, esquentando até ele evaporar. Então, essa temperatura é a temperatura na qual isso está acontecendo, tá? E como vimos nas aulas anteriores, né? Para cada temperatura de saturação, eu tenho uma pressão de saturação equivalente, tá? Então, um é função do outro. Como assim? Eu sei que para uma temperatura específica, a pressão de saturação vai ser sempre a mesma. Por exemplo, eu sei que para 100 graus Celsius, para minha água se evaporar a 100 graus Celsius, eu tenho que estar a pressão ambiente. Entendeu? Então, essa pressão é a pressão de saturação, tá? E ela está ligada com a temperatura. Ela é fixa, para cada temperatura existe uma, né? Então, a pressão de saturação é a pressão na qual a água está mudando de fase, né? Então, por exemplo, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu vou dar 5 segundinhos para que vocês me respondam interpretando aí a tabela. Para que a água se evapore a 40 graus Celsius, a que pressão ela deve estar? Ela deve estar, pessoal, a uma
pressão de 7,4 kPa. Tá? Então vamos escrever isso aqui, ó. Para que a água se evapore ou condense a 40 graus Celsius, a pressão dela tem que estar a 7, vou dar uma arredondada aí, 7,4. Aí vocês façam sempre essa pergunta. Vocês estão virando engenheiro, vocês têm que sempre interpretar o resultado. Faz sentido? Faz, né, pessoal? Por que que faz? Nós sabemos aqui do nosso conhecimento do dia a dia que a água ela satura, ou seja, ela se evapora a 100 graus Celsius quando a pressão é a pressão ambiente. Qual que é a pressão ambiente? É o 1 atm, que é o 101,3 kPa. Então, para que ela se evapore a uma temperatura menor, a pressão tem que diminuir. E é o que está acontecendo. Ó, tem que diminuir de 100 para 7 para ela evaporar a 40 graus Celsius. Tudo bem? Vamos ver se eu menti para vocês ou não. Ó, aqui, pessoal, se a gente der um zoom, ó, vocês vão ver que a 100 graus Celsius, a pressão é a pressão ambiente, que é 101,3, tá? Então não estava mentindo, não, tá? Um outro parâmetro importantíssimo aqui, que eu já expliquei na aula passada, mas vamos reforçar, né? Que é esse VL e esse VV. A gente vai ver que tem esse LV em várias outras propriedades, mas o L, ele indica a condição de líquido saturado, esse Lzinho aí. E o meu Vzinho, ele indica o estado de vapor saturado, tá? Aí vocês vão falar para mim, tá, e daí, professor, o que significa isso? Aí vocês têm que lembrar lá da linha de líquido saturado e a linha de vapor saturado, né? E do título. Quem não lembra disso, volta lá na nossa aula passada, aula 6, e dá uma olhada, tá? Mas eu tenho líquido saturado quando eu começo a mudar de fase. Quando eu falo assim, começo, eu falo assim, eu tenho líquido e ele vai começar a virar vapor, mas eu só tenho líquido ainda. Então ele está na saturação, no início da saturação, né? E o vapor saturado é exatamente o oposto. É quando eu só tenho vapor, eu vou esfriando, 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 ele atinge a saturação, né? E aí ele vai começar o que a se condensar, mas até o momento ele só tem vapor. Tá? Tudo bem? Então eu vou ter, nesse caso aqui em termos de volume específico, por exemplo, imagina que eu queira saber, vamos lá, eu vou escrever aqui, né? Eu quero que vocês me digam, né, qual o volume específico do líquido saturado a 20 graus Celsius, né? E depois, né, o volume específico do vapor saturado a 40 graus Celsius, tá? Então, pessoal, esse volume específico do líquido saturado a 20 é o que, pessoal? Só vir aqui, ó, 20 graus. Qual que é o VL? É esse aqui, ó. O VL é o volume do líquido saturado. Então, o VL para 20 graus Celsius, né? Ele vai ser o que? 0,001002. Qual a unidade? Metro cúbico por quilo. É o inverso da densidade, né, pessoal? E para 40 graus Celsius, né? Ele quer o volume do vapor saturado. O que é o vapor saturado? É o VV, né, pessoal? Vapor saturado. VV a 40 graus Celsius. 40 graus Celsius, nosso VV é o que? 19. Vou fazer uma arredondada aqui. 19,5. Ok? Aí vocês podem estar se perguntando algo importante, tá?
Professor, tudo bem. Aí da tabela eu consigo achar quando os valores do volume específico quando eu tenho líquido saturado ou vapor saturado a uma determinada temperatura e pressão. Isso está óbvio, é só olhar e interpretar a tabela, né? Se for do líquido saturado, só olhar a temperatura e a pressão e acho o VL. Se for o volume específico do vapor saturado, mesma coisa, para temperatura e pressão e acho o VV. E pessoal, se eu tiver uma mistura, né? E se eu tiver uma mistura, ou seja, por exemplo, 50% de líquido e 50% de vapor, como que eu acho o volume específico? Vai ser o VL? Não, pessoal, eu não tenho só líquido. Vai ser VV? Não, também não tenho só vapor, tá? Então eu vou até fazer uma perguntinha aqui, ó. Qual o volume específico da água se eu tenho 50% de vapor e 50% de líquido? O que significa ter esse 50% de vapor e 50% de líquido? Significa, pessoal, que eu tenho, né, não sei se vocês lembram a definição do título, mas é a massa do vapor pela massa total, tá? Isso aqui eu estou adotando em massa, tá, pessoal? 50%. Isso aqui, ó, vai ser 50%, né? Ou meio, né? Por quê? Porque eu tenho metade vapor e metade líquido. Aí como eu faço para achar o volume específico, pessoal? Aqui faltou definir um estado, né? Vamos definir a 35 graus Celsius, por exemplo. Então, aí vocês têm que usar o título. Por isso que o título é importantíssimo. Aí vocês têm que lembrar lá da expressão que relaciona o título com o volume específico, que é o x vezes o volume específico do vapor saturado na condição que a gente tem, mais 1 menos o título vezes o volume específico do líquido saturado na condição também. A 35 graus, pessoal, ó, vou subir aqui, tá? Mas como é que a luzinha tá dando trabalho para mim hoje? Mas essa coluna aqui é o VL, essa coluna aqui é o VV, ó. Então, a 35 graus, vou até copiar aqui, ó. O título é 50%, então eu adoto o meio. O nosso VV é quanto a 35 graus? 25. Aqui eu vou fazer aproximado, tá, pessoal? 25,2 menos 1 menos meio, que o título é 50%, o nosso VL, que é o que? 0 a 35 graus Celsius, que é o que? 0,001006, tá? Aí, pessoal, podemos fazer o cálculo, né? Vou aqui fazer junto com vocês rapidinho. Meio vezes 25,2 mais 1 menos meio dá meio, né, pessoal? 0,001006. Então vai dar um título aqui de 12,6. Ok? Qual a unidade? Metro cúbico por quilo. Tudo bem? Então, pessoal, o título ele é importante por causa disso, porque a gente consegue achar o meio termo, né? As propriedades da substância quando elas estão entre o líquido saturado e o vapor saturado, tá? Basicamente, pessoal, é assim que a gente interpreta a tabela da água saturada, tá? Vamos voltar para lá, né? Então, ó, ela é em função da temperatura, vocês vão ver que ela vai atingir até uma temperatura que é a temperatura crítica para a água, né? E eu também tenho a mesma tabela, pessoal, em função da pressão. Por quê? Porque às vezes, pessoal, a pressão digamos assim, facilita, né? Ao invés de eu ter uma temperatura inteira, né, igual eu tinha lá 5, 10, 15, 20,
A pressão ela é mais inteira, então fica mais fácil procurar pela essa tabela. Mas a interpretação é a mesma. Né? Pressão, que agora tem números inteiros, né? A temperatura de saturação e aqui é o VL e o VV. Não muda nada, a interpretação é a mesma. Tá? Então deixa eu dar uma diminuída. Tem também, ó, continuando em função da pressão, ok, tá? E aí ela já entra, ó. Então a B.1 e a B.1, a B.1.1 e a B.1.2, né? São o que? Da saturação, uma em função da temperatura, outra em função da pressão. A B.1.3 eu já estou analisando a água como um vapor d'água superaquecido. Então eu só uso essa tabela se minha água for um vapor d'água superaquecido, ou seja, ele está à direita do sino, tá? E isso é importantíssimo. Aí vocês vão perguntar, ô professor, mas por que não tem VL, por que não tem VV? Pessoal, se eu tenho só vapor d'água superaquecido, não faz sentido eu falar que tenha líquido. Eu só vou ter vapor, não tem VL. O V já é o V do vapor e acabou, tá? E como que eu interpreto essa tabela, tá? Vamos adicionar uma nova página. Por enquanto, pessoal, o UH e o S esquece, igual das outras tabelas. Isso aqui finge que vocês não viram. Vocês vão ver mais para frente. Então, eu vou ter uma coluna da temperatura e eu vou ter o quê? Um conjunto de dados para cada valor de pressão. Não sei se vocês estão vendo, tá vendo? Ó? Cada conjunto de dados por uma pressão distinta. Então, por exemplo, imagina que eu queira saber qual o volume específico para 50 para uma pressão de 50 kPa e uma temperatura de 1000 graus Celsius. Faltou um zero aqui. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Primeira coisa, vocês vão sempre localizar esse cara aqui, ó. Sempre a pressão primeiro. Qual que é o conjunto de dados? Nesse caso, pessoal, o conjunto de dados da pressão é esse aqui, né, ó. Essa é a pressão de 50. Né, ó, tá aqui, ó, 50. Ah, e então 50 você fixou o conjunto de dados. E depois você vai para a temperatura, ó. 1000 graus Celsius. Qual que é a temperatura de 1000 graus Celsius? É essa linha aqui, né, pessoal? Ó. Tudo bem? Ah, qual a informação que eu desejo saber? É o volume específico, ó. Então é só olhar essa coluna aqui, ó. E aqui eu obtenho o quê? Um volume específico de 11,75. Qual a unidade? Tá aqui em cima, né, ó. Metro cúbico por quilo, tá? Vamos ver se vocês realmente captaram a lógica. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu quero saber o volume específico para 100 kPa e 200 graus Celsius. Vou dar 5 segundos para vocês pensarem em responder. Quem respondeu 2,17 acertou, tá? Então, pessoal, mesma coisa. Primeiro, ó, olhamos o conjunto de dados. Que pressão que eu estou analisando? É a pressão de 100. Então, eu vou analisar esses dados aqui da direita, tá? Qual temperatura eu tenho? 200 graus. Então, essa linha. Que informação que eu quero? Volume específico. Então, ó, o volume específico é de 2,17. Tudo bem? Vocês veem que é mais simples, né, pessoal?
Tudo bem? Se vocês voltarem, vocês vão ver que a pressão vai aumentando, ó. Tá vendo? Até pressões gigantes, ó. Aqui já está 800, ó, 1000, 1800, 2000, ó, até 4 mega, ó. 4 mega, 5 mega, até 40 megapascal tem dados aqui, tá? Ó, tudo bem que aqui, ó, não tem a unidade, mas aí é só voltar aqui em cima da tabela, ó. Sempre a primeira coluna é o volume específico do conjunto de dados, tá? Beleza, então lembrando que tudo isso é para água. A próxima tabela é a água líquida comprimida ou a água líquida subresfriada, tá? Então aqui, pessoal, quando que você vai analisar essa tabela? Quando você tem só água, ou seja, você tem a água líquida comprimida ou água líquida subresfriada. Você está à esquerda do sino. E como é interpretação, pessoal? Semelhante à da vapor d'água superaquecido, ok? Basta você achar primeiro a pressão, depois a temperatura que você deseja e aí por fim a propriedade que você deseja, tá? É o mesmo, tá? Normalmente, pessoal, a água as tabelas para líquido comprimido e líquido subresfriado, elas têm para poucos fluidos, tá? Mais para frente no curso eu vou comentar, mas a gente consegue, digamos assim, vamos falar que a gente não precisa de um certo modo da tabela da água líquida comprimida, porque se eu analisar o VL para a temperatura de saturação do estado que você está analisando, ele vai ser aproximadamente o VL do que? O volume do líquido comprimido, né? Bom, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Imagina que você tem água líquida, ó, vou escrever aqui, ó, água líquida a 20 graus. E você quer saber o volume específico dela. Suponha que você... Vamos imaginar que pressão que eu tenho. Vamos imaginar uma que tem aqui na tabela para facilitar a nossa vida. 500 kPa. Tudo bem? Aqui é fácil, né, pessoal? 500 kPa, né? Fixamos aqui, ó. 500 kPa. 20 graus Celsius. Volume específico vai ser o que, ó? Vou até anotar aqui, ó. 0,001002. Tudo bem? Então, esse seria o valor correto, que é esse cara aqui, o volume específico que eu desejo nessas condições. Vou imaginar que eu não tenho essa tabela. E eu vou aproximar como é ele sendo o VL a temperatura de 20 graus Celsius. Então, eu vou lá na tabela da saturação, para a temperatura do meu estado, ou seja, 20 graus Celsius, e vou olhar o VL. Vamos ver se vai chegar próximo do 0,001002? Para isso, pessoal, eu vou dar uma apagadinha aqui, mas vocês lembram do valor, vocês podem voltar aí no vídeo. Vou voltar lá. Ó, vamos lá. 20 graus Celsius. Qual que é o VL? 0,001002. Exatamente o mesmo da tabela da água líquida comprimida. Então, aquela tabela da água líquida comprimida, a gente acaba não usando muito, tá, pessoal? Porque a gente consegue fazer essa aproximação aqui, tá? Bom, o que tem mais, professor? Mais nada, pessoal, é isso. O que muda agora para as outras tabelas? O fluido, pessoal, ó. Aqui tem a tabela do sólido vapor, da água, mas a gente não vai usar. Aí entra os próximos fluidos, ó. Por exemplo, o próximo é a amônia. Aí vai ter a mesma coisa. Tabela da amônia saturada, que é aquela que tem o VL e o VV. Depois a amônia superaquecida, mesma coisa. Temperatura e os conjuntos de dados variando a pressão, né?
Não tem, acho que... Aí, ó, aí já nem tem da amônia subresfriada, porque a gente não acaba não utilizando. Dióxido de carbono, mesma coisa, pessoal, ó, saturado. Começa sempre no saturado, depois vai para o superaquecido, ó, mesma coisa, ó. Varia de acordo com o conjunto de dados, varia de acordo com a pressão. Eu fixo primeiro o conjunto de dados que eu vou analisar e depois a temperatura, tá? Depois, esse R410A é um fluido refrigerante, tá? Mas vejam que é a mesma coisa, não muda. Então, pessoal, a partir da aula de hoje, vocês podem analisar, vocês conseguem analisar qualquer uma dessas tabelas do apêndice B, tá? Tudo bem? Ó? Vê que tem vários fluidos, vai até o metano aqui, tá? Então, vocês podem analisar todas essas tabelas, tá? Bom, no comentário do vídeo eu vou deixar o arquivo dessa tabela. Qualquer dúvida, no comentário não, na descrição do vídeo. Vocês podem entrar em contato comigo, tá? Um abraço e até a próxima.